Você já comprou algum plugin que prometia um som analógico e depois descobriu que aquele plugin não estava simulando nada, era apenas um compressor comum ou um equalizador comum que você já tem na sua DAW, mas mesmo assim você pagou caro naquele plugin? Hoje eu vou mostrar para vocês como que usa o Plugin Doctor, um verdadeiro detector de mentiras dos plugins, que vai fazer você economizar muita grana e deixar de ficar baixando um monte de porcaria aí no seu computador e tendo muitas vezes sons inferiores ou iguais aos que você já tem disponíveis aí no seu sistema. Saber usar o Plugin Doctor vai transformar como você escolhe os seus plugins daqui pra frente. Por exemplo, aqui eu tenho vários simuladores de fitas, vários compressores e equalizadores, e eu tenho momentos certos de usar esses plugins. Tem simulador de fita que eu gosto de utilizar mais em vocais, em determinados tipos de vocais também, e tem outros simuladores de fitas e saturadores que eu utilizo mais em bateria, ou cordas, sintetizadores, e não utilizo em vocais. E muitas vezes tem aquele simulador de fita ou saturador que eu utilizo num tipo de vocal, mas não utilizo, por exemplo, em outros tipos de vocais. Vai muito também do que a música tá pedindo e do que você quer para aquela track. Eu quero colorir um pouco mais os médios, quero colorir um pouco mais os agudos, eu quero colorir um pouco mais os médios graves e os graves. Muitos plugins, por exemplo, de saturação, vão atuar em determinadas áreas diferentes do espectro de frequência. E você às vezes deve se perguntar, como assim, Jorge, colorir agudo, colorir médio, por que você não pega um equalizador e dá um boost nessas frequências? Porque geralmente não funciona. Às vezes a gente quer algo sutil, algo especial, e só um equalizador não basta. Por isso você precisa saber sobre as topologias dos equipamentos, plugin que traz na sua simulação circuitos de transformadores ou solid state. Esse tipo de saturação, quando o plugin é esquentado, né, quando o plugin ele é aquecido, quando você empurra o som para ele, esse tipo de plugin tende a saturar determinadas áreas de frequências. Por exemplo, plugins que trazem simulação de válvula, principalmente triodos, eles vão gerar harmônicos mais do tipo par, ou seja, são harmônicos mais musicais, mais suaves, mais agradáveis aos ouvidos. Outros tipos de topologia, por exemplo, FET ou germânio e vários outros tipos de transformadores vão te trazer harmônicos mais ímpares, por exemplo, que trazem outro tipo de característica sonora. É um som mais agressivo, um som mais áspero. Às vezes você quer aqueles agudos estralando. Às vezes pode ser esse tipo de distorção, de saturação que você quer nos seus agudos. Mas você só descobre isso, cara, usando, com muitos anos de prática ou encurtando o caminho com o Plugin Doctor. Você abre os plugins e tira a teima. Às vezes você tá ali no processo de mixagem, você tá estudando, para a sua mixagem para saber o que esse plugin realmente está causando no seu som, se não é efeito placebo. Às vezes a gente é levado pelo marketing, pra gente não ficar nesse efeito placebo, achando, eu tô ouvindo aqui esse equalizador, ele é diferente daquele, porque ele tem aquela nuance e tal, e às vezes não tem diferença nenhuma, velho. Às vezes é idêntico, e você só tá ali sendo influenciado pelo marketing ou algum vídeo no YouTube, e na realidade aquele plugin tá fazendo a mesma coisa que aquele outro que você tem aí. A gente compra o plugin, né, a maioria das vezes, baseado no marketing, em algum review, algum influencer falando bem desse plugin, a gente acaba se sentindo encorajado para comprar esse plugin. Mas ainda bem que existe essa ferramenta chamada Plugin Doctor, que faz a gente realmente ver o que está acontecendo no plugin. Quantas vezes já não comprei plugins influenciados por youtubers, por influenciadores, por outros produtores. Mais pra frente, quando eu peguei mais experiência e soube estudar e analisar melhor os meus plugins, eu descobri que o plugin não fazia nada daquilo que era prometido. Recentemente, um aluno lá do Fórmula de Mixagem, que é o nosso curso completo, ele veio falando bem desse plugin aqui da Softube. É o Brilliance Pack da Abbey Road e tal, que eles pegam alguns equalizadores clássicos do estúdio da Abbey Road. Então a gente vai lendo aqui, a gente fica tentado, né, comprar, puxa, um negócio que foi meticulosamente modelado pela Softube, o RC127, o Box e o RC135, o RS135. Só que se você pegar esses plugins aqui, cara, eles não tem nada de analógico, mano. Zero de analógico. Aqui também não tá falando nada, o calor do analógico e tal. Né? Eles são espertos. Eles deixam subentendido ali que o negócio, ele copiou as curvas de equalização de um equipamento analógico. Aí ele tá certo, ele não tá mentindo. Só que a gente pensa que vai ter o mesmo som do equipamento analógico, a gente não vai ter, cara. Porque isso aqui não passa de um high shelf. Você, com o equalizador que já tem na sua DAW, você consegue perfeitamente emular essas curvas aqui. Ô Jorge, então por que esses caras estão vendendo esse plugin? Porque tem gente que compra. Tem gente que gosta de conforto e workflow mais rápido. Aqui já tá pronto o high shelf, né? Se você só coloca a frequência aqui e dá um boost, né? Ó, quero aqui 2.5, né? 2.5. Eu venho aqui e dou ganho 2.5. É uma curva que já fixa do equalizador, mas você tem a mesma curva no FabFilter Pro Q. Só que o problema é, você sabe como que funcionam as curvas desse equalizador, você precisa pelo menos, para saber, né, usar esses plugins ou equipamento real. Então, nesse ponto aqui, velho, assim, eu não compraria, tá ligado? Eu baixaria a versão trial, olharia como que essas curvas funcionam, emularia essas curvas no FabFilter Pro Q, salvaria o preset e toda vez que eu quisesse alguma característica parecida com esses equalizadores, eu abriria o FabFilter Pro Q e ia ter
exatamente o mesmo som. Ah, Jorge, como que você sabe que tem o mesmo som? Por causa do Plugin Doctor. Eu já vou mostrar como que funciona isso, por exemplo. Tem esse equalizador aqui que muita gente usa, eu sou fã desse equalizador. E eu já vi absurdos na internet, as pessoas falando várias mentiras. Assim, e a maioria das pessoas que eu vi falando disso aí, não era mau caratismo ou a pessoa tá tentando enganar. É porque a pessoa realmente ela não tem a informação, né? Então esse equalizador, por exemplo, ele tem uma promessa que ele traz uma emulação de um equalizador analógico. E a gente já pensa assim, pô, você tá emulando um equalizador analógico, então vai trazer a coloração. Eu tô com esse equalizador aqui, que atualmente ele tá custando $30, ele já foi mais caro, mas hoje ele tá bem mais em conta. E eu fiz aqui algumas curvas de equalização nele. Beleza, tem a ver como que você usa esse plugin também, tá? E não tem harmônico nenhum, cara, só tem alguns ruídos aqui embaixo, e ele só simula as curvas. Não tem nada aqui, ó, no Hammerstein também, aí ele só vai ter a curva fundamental, e esses harmônicos naturais aqui, que tipo, não contam em nada, estão muito abaixo no volume, não vão fazer nada no som. Você consegue fazer isso aqui no FabFilter Pro Q, tá? Ah, então, Jorge, então por que você tem esse plugin e não usa o FabFilter Pro Q? É muito simples, gente. As curvas desse equalizador, se você for ver, eles são um pouco complexas, né? Vou dar um boost aqui, ó. Ele dá um boost também no áudio inteiro, ou seja, ele tem um comportamento todo errado, entre aspas, tá? Ele tá simulando esse comportamento, embora ele não esteja gerando THD. E o rádio original, ele é bem limpo também, cara. É relevante o THD que ele gera. Praticamente nenhum. Então nem todo o equipamento analógico, ele precisa gerar THD, tá? Por exemplo, um plugin custa $29. Tem uma versão gratuita dele, que é esse cara aqui, que é o Lufticus. Cara, ele faz absolutamente a mesma coisa. Você pode ver que eu fiz a mesma equalização aqui nos dois. A diferença é muito, muito pequena na curva, né? Se você comprar agora um Mag Q4 original, ele não vai ter a mesma curva do plugin idêntica, mano. Mas é bem próximo, tá? Vou até zerar aqui todas as frequências. Olha só, esse aqui ele fletado, ele tem esse comportamento meio esquisito mesmo, mas é muito próximo, cara. Você veria diferenças pequenas assim, se você comparasse um hardware com outro hardware também, um hardware com algum plugin. Então tem diferenças até no mesmo equipamento. E vamos pegar aqui, por exemplo, outros equalizadores, que às vezes você, vou botar um equalizador do tipo do SSL, mas eu não quero channel strip, eu só quero equalizador. Aí você decide abrir um plugin da Waves. Beleza, vamos abrir aqui o plugin da Waves. A gente tem esse equalizadorzinho lindo aqui. Eu vou tirar o Lutifix, né? Já mostrei ele. Ó, vou mexer aqui nas bandas de frequência. Então a gente consegue ver aqui nessa parte Linear Analysis. Você pode ver as curvas de equalização que está sendo gerada pelo plugin. De largura de banda, frequência. Beleza. Mas, Jorge, ele está simulando um equalizador analógico. Então liga um analog aqui, ó. Vou ligar. Vamos ver se ele está gerando harmônico. Não está gerando harmônico. Então aqui a Harmonic Analysis, a gente analisa os harmônicos, né? A única coisa que esse botão de analog faz, gente, é adicionar ruído no sinal. Melhor deixar desligado, porque você vai querer ruído, velho. Ainda mais de SSL, que tipo, o ruído é bem baixinho, velho. Então nem pra lo-fi serve. É meio que a enganação dos fabricantes, né? Ele não vai trazer THD, velho. Se você quiser, por exemplo, um equalizador que simula algo analógico, a Waves tem vários, né? Vamos pegar aqui o V3, que é simulação de nível. Então abrir o plugin, a gente já vê que tem harmônico. Ó. Já tem um harmônico par aqui, um harmônico ímpar. Então a gente sabe que esse plugin, ele além de ter os filtros dele para você equalizar, ele ainda vai trazer um som mais analógico. Você clicando aqui em Analog, você só vai trazer ruído, tá? Nesse plugin da Waves é assim que funciona. Então esse plugin que ele já é mais analógico. A curva de frequência dele. E aqui os harmônicos que ele está sendo gerado. Então quanto mais som entrar dentro desse plugin, mais THD, Total Harmonic Distortion, você vai ter no seu áudio, tá? Então, tipo, tem vários equalizadores que tem a simulação dos componentes deles, se for um equalizador valvulado, um equalizador solid state ou com transformador. Alguns plugins vão trazer o THD disso também, outros plugins não vão trazer. Então é muito importante quando a gente tá mixando saber disso. Pouquíssimos sabem, mano. Tipo assim, vou trazer um pouco de analógico aqui com esse equalizador da Waves, aquele SSL. Agora esse aqui você já vai trazer. Esse cara aqui você já traz algo analógico pro seu som, tá? O SSL não. Aquele SSL você vai ter o mesmo som que você tem, por exemplo, no FabFilter Pro Q, mesma coisa. Tanto, né, que as curvas ali, o formato já tá pronto no plugin. No FabFilter você vai ter que recriar, né? E como que você vai recriar isso do nada, mano? Sem referência, sacou? Então, esses plugins são super válidos, tá?
É só você ter a consciência que ele não tá gerando THD. Se você quiser colorir, você vai ter que vir com o saturador antes ou depois, tá? Então vamos pegar aqui um plugin, por exemplo, de saturação. Vou pegar aqui o G7. Isso aqui, gente, é um dos melhores plugins de saturação que tem. Ele é gratuito. Isso aqui soa muito melhor, muito mais analógico do que muitos plugins aí, velho. O legal desse plugin é que ele permite que a gente trabalhe harmônicos pares e ímpares. Então vou subir aqui alguns harmônicos pares. Uou! Subiu bastante. Vou subir ímpares também, ó. Vai ver que apareceu outros morrinhos aqui, outras setinhas aqui, né? Entre os harmônicos pares. Então, tipo, o harmônico par, geralmente, ele é mais musical, ele é mais ressoante, né? E os harmônicos ímpares, eles são mais dissonantes, são mais agressivos e tal. Ambos têm o seu lugar, né? Na hora da mixagem. É muito importante a gente saber disso. Vamos aqui para agora, para a parte de Rammstein. Então aqui, velho, é o trunfo do plugin. Essa aqui é uma das partes mais importantes desse plugin. É aqui que eu vou saber o que realmente esses harmônicos estão fazendo no meu áudio. Porque só por aqui, a gente vê que tem a série harmônica aqui, né? Ó, o harmônico, aqui a gente tem 1K, e aqui a gente tem um harmônico em 2K, em 3K, um harmônico ímpar, né? Então, vamos aqui só no even. Ó, então a gente vê aqui que tem a fundamental aqui em 1K, e aqui a gente tem um harmônico em 2K. Aqui outro a gente tem um em 3K acontecendo. Só que aqui a gente não sabe direito o que está acontecendo nas frequências, cara. Não é o suficiente. Então a gente vem aqui em Rammstein e a gente consegue ver aqui uma tabela. Eu vou até dar um mute aqui. Deixa eu ver essa tabela logo aqui. A gente tem G1, G2, G3, G4, G5, G6 e vai até o 7. Tá? Então, esse primeiro aqui é a nossa fundamental, é o nosso áudio limpo. E aqui o vermelho a gente tem aqui um harmônico de série par. Aqui em amarelo um ímpar, um par e tal, e eles vão se interagindo. A gente consegue ver a complexidade deles no campo de frequência. Então a gente vê aqui, eu tô saturando bastante, né? Então a gente tem aqui um harmônico ímpar saltando bastante, dando tipo uma terça. Por exemplo, se você tá lá com a nota lá e você desaturou, ele vai gerar, às vezes, uma terça menor desse lá, tipo um dó, tá ligado? Dá um aspecto mesmo de acorde, assim, cara, muito interessante. Por isso que dá essa sensação de preenchimento no som quando a gente satura. Se essa sensação de preenchimento a gente não consegue, por exemplo, com o equalizador. Às vezes eu posto algum vídeo com alguma técnica de mixagem usando saturador, sempre vai ter alguém comentar: porra, velho, não era só ter usado o equalizador, eu ia ter que explicar, velho, o equalizador não preenche o som desse jeito aqui, mano. A gente vê aqui alguns harmônicos, e esses aqui de baixo, tipo, desse laranjado pra cá, pra baixo, aí já são harmônicos mais altos, mais complexos, e muitas vezes nem harmônico, é aliasing, velho. A aliasing é uma limitação do áudio digital mesmo, né? Um retorno, é um ruído que retorna ao campo audível de frequência, e a gente consegue identificar quando a gente vai saturar, principalmente altas frequências, ou usar muito saturador em algum instrumento na nossa mixagem, a gente acaba escutando um som metálico, um som de arame voltando, e esse som a gente chama de aliasing, né? A gente tem uma complexidade de harmônicos aqui, cara, que passou até, esse harmônico aqui passou até da fundamental. Eu vejo que a gente tem aqui, ó, ele realça muito aqui na parte do 200K, então é muito bom para trazer alguma informação aqui nos médios graves, né? Dar uma preenchida aqui. E ele é bem linear, né? Vou mudar aqui, por exemplo, ó, já mudou a forma que tá respondendo aqui. Agora, vamos voltar aqui pro harmônico pra gente ver essa parte de aliasing. Aqui a gente vê um monte de borrão aqui, né? Não dá pra saber direito o que tá acontecendo por aqui. Mas aqui eu sei que isso aqui é harmônico. E harmônico agora tem uns caras aqui, alguns morrinhos. A gente pode confundir com harmônicos e às vezes é intermodulação e artefato de aliasing. E como que a gente vai pra saber isso? A gente pode vir aqui em Sweep, 2D, e pedir pra ele fazer essa análise, né? Então tá, então eu tenho aqui uma curva, um sweep exponencial. E o que acontece? À medida que aqui na parte lateral a gente tem as frequências, tá? E aqui embaixo o tempo. Então a gente tem aqui um sweep limpo, né? Eu vou saturar um pouco isso aqui. Ó, por que eu saturei? Presta atenção nesse harmônico aqui que foi gerado. Ele vai até o final do espectro, mas só que depois ele volta. Olha só que interessante. E essa volta aqui é o problema de aliasing. Esse som ele retorna para o campo audível de frequência. Ó, vou colocar aqui um oversample de 4 no plugin. Você viu que agora foi cortado aqui. Esse harmônico ele só vai embora, pá, ele não volta mais. Se ele voltar é um problema. Então o que acontece? Alguns desenvolvedores de plugins implementam filtros especiais anti-aliasing que são tipo um high cut, né? Um low pass filter.
só que lá em cima. Então ele consegue cortar isso e a gente não consegue ouvir mais o retorno de aliasing, tá? A gente pode ver isso facilmente, por exemplo, aqui na DAW. Deixa eu abrir aqui o Reaper, que eu botei aqui, que o Reaper é bom que ele tem... Você pode visualizar o waveform através do Peak Display Settings, né? Eu posso botar aqui em espectrograma. Então aqui a gente tem aquela mesma curva lá, exponencial, né? Eu tenho aqui uma linear, mas deixei essa aqui exponencial pra gente testar aqui, por exemplo, o saturador, né? Eu vou colocar esse saturador aqui no modo normal, que ele vem de fábrica, pra você ouvir o som da aliasing aparecendo, tá? Vou botar aqui já na frente. Então você consegue ouvir a frequência voltando, né? Esse barulhinho parece rádio sintonizando. Na verdade, são harmônicos que estavam passando normalmente ali na saturação, depois elas voltaram por uma limitação mesmo do áudio digital, que a gente conhece como teorema de Nyquist. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem aulas e PDFs completos, né? Material de apoio completo sobre esse assunto lá no Fórmula de Mixagem, logo no primeiro módulo. Se eu parar pra explicar isso aqui tudo, mano, poxa, o vídeo vai ficar enorme, esse vídeo já vai ficar grande. Aqui pelo analisador de espectro também você consegue ver algumas ondas voltando, né? Se eu der um render, por exemplo, aqui nesse material, deles aí, mano, mesmo. Olha só, aquela curva que estava limpinha, só com aquele sweep, né, que esse sweep aqui primeiro, aí eu saturei, né, então ele gerou esse harmônico aqui, esse outro harmônico aqui, mas a gente consegue ver um negócio esquisito aqui também, que são os harmônicos voltando. Ó, esse harmônico ele vai lá no espectro de frequência mais alto, ele bate lá, não tem mais headroom de frequência, ele precisa voltar, ele vai e volta, e ele acaba pegando aqui parte de frequências que a gente escuta, que é a mesma coisa que a gente estava vendo aqui no plugin Doctor, tá? Cadê? Então, eu vou tirar aqui o oversample, ó, do plugin, pá, a gente consegue ver esse harmônico voltando, né? E se aumentar os harmônicos, aí vai encher de aliasing aqui mesmo. E como que eu faço para resolver isso aqui? Oversampling, tá? Por isso que existe o controle de oversampling. Vou desfrisar isso aqui, voltar o que estava antes. Beleza. Então vamos de novo passar aqui esse sweep. Só que agora eu vou colocar aqui um oversample. Good. Não vou nem colocar o maioral aqui, vou colocar o good. Vamos ver se já resolve. A gente não consegue ouvir com tanta nitidez o retorno de aliasing no som, né? E pelo analisador de espectro aqui do plugin, a gente vê que tem algumas frequências voltando, mas estão bem baixinhas. A gente não consegue ouvir muito bem. Agora, se mesmo assim você estiver experimentando retorno de aliasing audível no seu áudio ao saturar, você coloca um oversampler maior, tá? Aqui no Saturn da FabFilter, eles têm esses três modos aqui, o padrão, que é bem quase nada de oversample, aqui o Good e o Superb, né? Que a gente não sabe quantos X de oversample mas pelo jeito é bem alto. E os filtros de anti-aliasing do FabFilter do FabFilter Saturn são muito bons, cara. Eu coloquei aqui no máximo agora, deixa eu até adiantar. A partir de 4K, 5K, já começa a dar retorno de aliasing. Mano, perfeito, perfeito. Se eu dar um freeze aqui, ele tá renderizando no momento. Pegou sweep exponencial aqui, logarítmico, aliás. Então a gente tem aqui a fundamental. Aqui tem o segundo harmônico, ele é filtrado aqui. Mas a gente, na imagem, no espectrograma, a gente vê alguns problemas de aliasing, só que eles estão lá no fundo. Eles não estão mais audíveis, né? E equipamento analógico não tem aliasing, galera. Isso é um problema dos plugins, tá? Esse som de aliasing, cara, musicalmente, ele fica horrível. Quando a gente vai saturar um vocal, geralmente, ele costuma aparecer, né? Pratos de bateria. Isso se você saturar muito, né? Se for uma saturação leve, não se preocupa.
Agora, se você tá exagerando na saturação mesmo, aí você vai precisar usar o oversample do seu plugin, né? Se o seu plugin tiver essa função, tá? Alguns plugins têm filtros de anti-aliasing quase que inúteis, assim, não melhoram em nada. Outros plugins já são super precisos, né? Como o Saturn da FabFilter. E eu tô abrindo aqui, gente, o plugin Doctor standalone, tá? Você pode abrir como plugin também, que é interessante para você comparar plugins. A gente tá aqui com um compressor, gerando vários harmônicos, né? E você vê que tem um harmônico aqui, ó, já voltando aqui pro espectro audível de frequência, né? Então vamos ver se ele tem filtros anti-aliasing aqui no plugin pra gente já resolver esse problema aqui de aliasing. Vamos ver aqui nas configurações. Ó, o V-Sample 0, vamos colocar um V-Sample de 2 para ver se filtra. Ó, já filtrou, ó. Pronto. Seu plugin agora tá com som mais próximo do analógico, tá? Se você estiver ouvindo ainda mais artefatos de aliasing, ainda vai estar entrando um som muito alto para dentro do seu plugin, né? Você colocou mais input aqui, pá. Ó, ele já gerou aqui outros filtros, outros aliasing, né? Vamos botar aqui um aliasing de 4. Ó, já filtrou, né? Se você estiver ouvindo ainda, você bota mais 8. Mas 4 já foi suficiente. Lembrando que isso aqui, o plugin fica mais pesado, tá? Isso aqui já é o suficiente. Beleza, eu tô com um compressor, né? E, poxa, esses harmônicos aqui, eles estão afetando em que área de frequência? Ó, então, a gente tá aqui em 1K, né? Vou botar aqui em 100K, 100 Hz. Então a gente tem que ter 100 Hz. Aqui a gente tem 200 Hz. Um harmônico 200 Hz, ou seja, um harmônico par. O harmônico ímpar aqui em 300 Hz. O que esses harmônicos desse compressor estão afetando? Esse compressor é um compressor mexendo na dinâmica, mas ele vai afetar a tonalidade da sua track. Vamos dar uma olhada aqui. Aumentar aqui o output. Ó, a gente vê que a gente tem um harmônico complexo que atinge bastante as frequências altas, tá? Esses caras aqui. Mas ele também, ó, tá pegando bastante grave. Ou seja, esse compressor ele vai dar uma colorida nos teus graves bem cavalo, assim, velho. Ele vai trazer algumas características bem interessantes. E os harmônicos complexos, né? Tá trazendo bastante harmônico complexo e harmônicos ímpares também. E como a gente está num compressor, né? A gente pode olhar aqui no osciloscópio a ação da compressão, ó, no formato de onda. E também, claro, aqui a parte da dinâmica, como que esse plugin está comprimindo o som. Aqui em Dynamics, você tem o formato ramp e out e attack release, né? Então aqui ramp a gente consegue ver o que ele está fazendo no threshold dele. A gente pode ver que é uma compressão bem suave, ó. Quando ele passa por aqui, ele comprime. E a gente pode também ver o tempo de ataque e release, como está funcionando. Então aqui a gente consegue ver o ataque do compressor funcionando. Você vê que aqui ele passou um pouco de ataque e começou a comprimir mesmo a partir daqui, ó, de tantos milissegundos. Então vamos colocar um ataque rápido. Um ataque super rápido. Ó, você vê que o áudio entrou, ele já começou a comprimir, ó. Entrou o áudio aqui, já comprimiu. Né? Vou deixar um ataque mais lento, ó. Pá. Então eu deixei passar, ó. Deixa passar isso aqui do som. Quando passar de tantos milissegundos, começa a comprimir. Foi o que ele fez. Ele deixou passar isso aqui tudo, né? Que tem os milissegundos aqui embaixo para você contar. E a parte de release. A parte de release é essa parte aqui, ó. O computador, o compressor se recuperando, ó. E voltando à dinâmica original do áudio. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um release super rápido. Pode se recuperando bem mais rápido. Pá, esse aqui é o tempo mais rápido desse compressor. Vou deixar ele bem lento agora, ó. Olha como que ele demora a se recuperar. Bem devagarzinho. Então é um compressor lento, né? Se a gente vê que é um compressor mais lento, um compressor variable move valvulado, né? Para masterização. Então ele é bem mais lento. E aqui no última aba, a performance, você medir quanto que esse computador, quanto que esse plugin está gerando de latência no seu sistema. Então aqui ele mostra a performance para você. Aqui dentro do Reaper, deixa eu fechar aqui esse plugin Doctor. Aqui dentro do Reaper eu tô com uma instância do plugin Doctor numa trilha de bateria. Esse aqui. E botei o plugin Doctor aqui para trabalhar. O que eu estou fazendo nesse plugin Doctor? Eu quero comparar dois compressores. Eu baixei um compressor gratuito da Equipe Multimídia chamado Black 76, que é a simulação do 1176, que é esse cara aqui, de graça. E estou testando esse plugin aqui, que ele é pago, ele custa $150.
e tá simulando o mesmo equipamento. Só que ele traz algumas coisas a mais. Ele traz um painel de redução de ganho, um analisador de espectro para um equalizador sidechain embutido nele, que é muito útil na compressão. Né? Isso no 1176 a gente não encontra muito fácil por aí, na verdade não encontra. Mas, assim, eu não quero tudo isso aqui, eu quero só o som 1276 padrão. Será que os dois fazem a mesma coisa? E através do Plugin Doctor eu descobri que eles fazem basicamente a mesma coisa, tem o mesmo som, só que um foi de graça e o outro tá $150. Né? Tipo, eu não quero esse tanto de cosmético no plugin, né? Tem gente que gosta, mas eu não faço questão, só o V1 meter pra mim já é o suficiente. E vamos ver, ó, os dois geram harmônicos, tá? Até um em cima do outro. Os dois geram harmônicos nos mesmos lugares. O Rammstein é um pouco o mais diferente entre os dois. Tipo, o Rammstein é como se fosse a identidade, né? A impressão digital mesmo do plugin do equipamento. Lembrando que a gente pode analisar hardware analógico também nesse plugin Doctor, tá? Então a gente tem aqui o Rammstein aqui da Pulsa Áudio, né? Um 1178. Você vê que pô, é muito bom pra grave esse cara, né, mano? Nos médio grave, nos médios. E aqui a gente tem o Rammstein do Black 76, que ele já colore mais os agudos um pouco. Então ele é levemente diferente, né? E vamos testar o som dos dois. Eu tô comprimindo bem pouquinho, cara. Tô comprimindo quase nada, ó. É só isso aqui. Então você vê que os dois estão comprimindo a mesma coisa aqui, ó. E vamos ver o som, né? Vamos dar um solo nessa bateria. E vou clicar aqui, ó. Play 1, Play 2. Ele vai ficar alternando. Ouve, bota aí seus fones de ouvido. Vê se você nota alguma diferença. Lembra? Um custa 0. Toda semana aqui a Multimídia dá esse compressor de graça. Você entra lá no site da IQ Multimídia, esse Black 76, ele não tá gratuito, ele tá pago. Mas direto eles liberam pra download, mano. E esse aqui de 150 conto, cara. Aí você acha que pô, vale a pena gastar $150 pra ter só um analisador, só pra ter um VU meter mais bonitinho, cara? Sendo que já tem um VU aqui, né? Você vai ter tipo um VU gráfico digital. Que a diferença maior é essa, alguns controles, né? O equalizador de sidechain embutido. O plugin tem algumas ferramentas a mais mesmo. Tem oversample, coisa que esse cara aqui não tem. Mas a gente usa oversample em casos específicos, né? Não é todo tempo. E é isso, gente. Tu pode analisar todos os seus plugins com o Plugin Doctor e saber que exatamente ele está fazendo. Você vê que na parte de frequência, o Black 76 ele tem umas oscilaçõezinhas aqui, né? Já o Pulsa Áudio ele é totalmente reto. No teste de som mesmo, cara, a diferença é bem pouquinha, mano. Assim, tipo, quase não dá pra notar, velho. Eu mesmo não notei muita diferença. Com o ouvido descansado, um dia eu notei que o grave fica melhor nesse cara aqui. Mas ouvindo agora, eu não consegui ouvir diferença alguma. Então, não sei. Eu não compraria. Eu ficaria com esse cara aqui de graça, mano. Porque tem o mesmo som, né? Esses cosméticos aqui de visuais. Eu não faço questão, então eu quero o som, então eu vou usar aqui o padrão e economizar aí uma boa grana, né? Então esse plugin faz a gente economizar dinheiro e sair da parte do marketing, né? Muita gente fala, esse 1176 da Pulsa Audio ele é incrível, melhor do que o AD, cara. Pô, não é, mano. Não é melhor, mano. Tá ligado? Ele não é melhor nem do que o da IQ Multimídia, tá ligado? Quanto mais o AD, que eu acho do AD ainda bem melhor do que esse cara aqui. Ou seja, se dá o AD melhor do que esse cara aqui, então é melhor do que esse cara aqui também. A única diferença é a parte visual mesmo, que a parte visual desse cara aqui é muito melhor. Né? Tipo, tem um visualizador de redução de ganho foda, né? Quer ver, ó. Deixa eu dar bastante compressão dele aqui. Olha lá. A gente consegue ver a redução de ganho. Ó. Acontecendo aqui. É muito legal. Mas já tem um VU aqui, né, velho? Você quer mais cosmético, ó. Praticamente obrigatório para qualquer pessoa que mixa, que trabalha com plugins, tem que ter esse cara aqui no setup, mano, que isso aqui vai te ajudar muito. Galera, se você quiser aprender mais sobre essas coisas, saber como tirar o melhor dos seus plugins com técnicas e fluxos de trabalho profissionais na área da mixagem, dá uma olhada no nosso curso completo, Fórmula de Mixagem, que já tá na sua versão 3.5, trazendo aí muitas novidades. Tá tudo lá disponível na área de membros. E você, quando entra no Fórmula de Mixagem, você tem acesso a um grupo de mentoria, onde eu tô lá todo dia pra
tirar dúvida, mostrar novidades, técnicas extras que às vezes não tá no curso, eu acabo passando pelo grupo também. E às vezes até, tipo, usando uma técnica que às vezes você tá engessado, você sempre usa a técnica só de uma forma, eu vou lá e te ensino como você pode ser mais criativo também, utilizando a mesma técnica de outras formas diferentes, tá? Abrindo mais os seus leques de possibilidades na arte da mixagem. É isso, até o próximo vídeo.